Olá a todos, estamos novamente no Amadora BD, desta vez com José de Freitas, editor da Seita. Vou fazer aqui umas perguntas. A primeira é: quais as novidades da editora para a Amadora BD? Ok, para a Amadora BD nós este ano temos duas novidades de autores portugueses. Temos o Macho Alfa volume 4, que encerra a série, e infelizmente encerra mais do que a série, porque o escritor da série, o Filipe Pina, faleceu há pouco mais de 2-3 meses e conseguiu acabar a parte dele do livro já num hospital e, portanto, deixou-nos assim um sabor um bocadinho amargo de, por um lado, ele conseguir acabar a série, mas por outro lado ter sido nas circunstâncias em que foi. É uma das séries de autores portugueses extensa, porque tem 4 volumes, não é? E levou 5 anos a sair, não foi um mau ritmo para uma série portuguesa. Vamos lançar também um álbum do Ricardo Cabral, que há algum tempo que não fazia nada em banda desenhada, é o Térria, e é um álbum que junta as histórias que ele fez curtas ao longo de muitos anos. As primeiras 2 saíram como fanzines, o Carta editou, e acrescentou uma história inédita, cerca de 20 páginas. Fizemos também um dossiê grande e ele acrescentou uma coisa ao livro que não havia na maioria das outras histórias, que foi texto, porque as histórias eram mudas. E isso muda muito a figura do livro, torna-se uma saga um pouco de fantasia medieval. E por fim, vamos lançar um álbum da coleção do Lucky Luke, visto por um outro autor, neste caso por uma dupla, o Apolo e o Bruno, dois autores talvez de um lado mais alternativo, mas não muito, porque até se depois virem o estilo do desenho do Bruno, não é muito longínquo do Mathieu Bonhomme, mas talvez um toquezinho mais depurado e simples. É uma antologia, 7 histórias, que no fundo são episódios de uma viagem que o Lucky Luke faz entre o Dakota e a Califórnia, como guarda de diligência. Um Lucky Luke jovem, mais sério, é uma história mais realista, antes de haver Jolly Jumper sequer, em que ele vai como o gajo que vai sentado em cima do banco da diligência com uma carabina na mão a proteger a diligência. Então são 7 episódios passados no Velho Oeste, mais realistas de uma certa maneira. E pronto, neste momento tínhamos 2 ou 3 outras novidades que atrasaram por questões ou de gráfica ou de candidaturas a apoios que a gente está a fazer. Mas logo em novembro, logo a seguir à Amadora, nos 15 dias seguintes, vamos lançar um álbum de um marsupilami de autor, um marsupilami alternativo do Luís Trondheim e do Alexis Nesmo, que se chama El Diablo. É uma história passada no século XVI, na América Latina, com os descobridores, com os navegantes espanhóis, a encontrarem o marsupilami pela primeira vez nas selvas tropicais da América Latina. Vamos lançar também o Preço da Desonra, volume 2, Crónicas de Ikigai, que é outro calhamaço grosso. Como no anterior, são 4 histórias independentes umas das outras, podem ser lidas em qualquer ordem, não é preciso ter lido o primeiro para ler o segundo. Vamos voltar a reimprimir o primeiro também, porque estava esgotado. Temos 2 curvinhos do Luís Louro, portanto, continuação da série infantil dele, vamos lançá-los em simultâneo. E ainda em novembro devemos lançar o volume final da série do Nautilus, em que a gente juntou o volume 2 e 3 franceses num integral de 120 páginas, com alguns extras adicionais. E até o final do ano, há mais alguma coisa? Ou... Até final do ano deverá sair também o Nevada, o volume 3 do Nevada, o Altemente da Mozi, que talvez saia no Marvilla Comics, que coleta, que junta os 3 cómics que tinham saído há, penso que talvez quase 10 anos, que tinham sido editados pelo Bruno Caetano na Comic Art antigamente, antes sequer de haver a Seita. Portanto, junta essas 3 histórias, que são 48 páginas, ela acrescentou 12 páginas inéditas, que ela volta à Alt 10 anos depois. E depois tem um pequeno dossiê no final, portanto vai ser um livrinho de 80 páginas a preto e branco. Ok. Aqui com o aproximar do final do ano, qual é o balanço deste ano para a Seita? Para nós tivemos livros que nos correram muito bem, outros assim, não tivemos assim nenhuma tragédia, nenhuma desgraça.
Neste momento, o nosso best-seller do ano é o livro do Luís Louro, Os Filhos de Baba Yaga, mas tivemos outros livros que correram muito bem, o Dom Quixote, o Corcunda de Notre-Dame, alguns dos mangás. A Fera, que a gente lançou agora em setembro, vai provavelmente, talvez apanhe Os Filhos de Baba Yaga, porque é um livro que nos está a surpreender pelas vendas. A gente tem um mês e uma semana despachou um monte de livros. Havia muita gente à espera do volume 2. E, tirando isso, o mercado está um bocado confuso, está um bocado difícil, sai muita coisa. Os livros vão parar à FNAC ou à Bertrand, estão expostos durante um mês e depois saem e a gente vê os relatórios de vendas a cair a pique. E, portanto, não estamos longe, provavelmente vamos ter cerca de 500 lançamentos este ano, de livros de BD. Quando a gente pensa que há 11 anos estávamos em 100, podemos ver o que é. Claro que as tiragens também baixaram e o público dispersa-se por muito mais títulos, portanto, o mercado em si está muito concorrencial e um bocadinho complicado, difícil. E difícil de medir, a gente às vezes não percebe muito bem porque é que algumas coisas que a gente acha que teriam que vender bem, estão a vender assim e vice-versa. Achas que isso pode afetar as editoras? Haver uma espécie de crash ou de boom, de rebentar a bolha? Eu acho que é normal haver ciclos de expansão e diminuição. Eu sei que há editoras que estão com mais dificuldades agora do que estavam há 2 anos, por exemplo. Também há grandes grupos que entraram na BD ou mais a sério ou pela primeira vez. Não, a gente vê a Iguana está a fazer um bom trabalho num certo segmento de mercado, das novelas gráficas, da BD mais da autor, etc. E a ASA, com a entrada de um novo editor que tomou sob o seu controle todas as coisas que havia de BD na Leia, espalhadas por não sei quantos selos editoriais da Leia, também teve um boom agora, não só de lançamentos, mas também na qualidade do trabalho, mais bem feito. Isso acho que é uma coisa que a gente pode dizer, é que, em geral, os livros que saem têm saído com muita qualidade, mas também isso tem um efeito no preço, os livros estão caros. Sim. Okay. Relativamente a novidades para o próximo ano, alguma coisa que possas revelar? Sim, olha, temos um romance gráfico muito giro, assim numa intersecção de questionar questões da sexualidade e do género entre o humorístico e o triste, de um autor que nós já editámos, que é do desenhador do Pele de Homem, o Zonzino. Este é um livro a solo dele, que se chama Grande Pequeno Homem. É uma história muito gira, que pensamos lançar possivelmente no Coimbra BD, que eu já falei com o autor e ele está em princípio disponível para vir. Vamos lançar uma adaptação espetacular, a preto e branco, de um livro do Vítor Hugo chamado Os Trabalhadores do Mar, que é um romance muito especial na bibliografia dele, porque trata de temas da modernidade e da industrialização. É um livro lindo que foi todo feito em técnica de raspagem por um autor chamado Michel Durand. Ainda não tem data, mas será certamente na primeira metade do ano. Vamos lançar mais um marsupilame de autor, de um autor alemão chamado Flix, e chama-se O Animal de Humboldt, e é mais um marsupilame ambientado nos anos 50. Este tem um lado mais clássico, mais perto do estilo original do Franquin, quando criou o marsupilame. E vamos lançar o que mais? Pensamos lançar um par de Landogs também, e um Tex, e talvez não, uma adaptação de um clássico da literatura italiana que se chama O Deserto dos Tártaros, também é um álbum a preto e branco muito bonito. E vamos continuar os mangás, teremos alguns one-shots, porque a gente vai continuar com as nossas séries, o Garnival e o Made in Abyss, mas neste momento o que temos, aquilo a que nos estamos a propor são sobretudo one-shots em modo graphic novel, etc., ou pequenas séries de um, dois volumes, mas vamos continuar com o mangá durante o ano que vem. Relativamente ao mangá, como é que tem sido a recepção dos leitores? O mangá para nós tem tudo, tem as séries, temos uma série que vendeu muito a mal, temos uma série que vendeu muito bem, temos 2 que vendem razoávelzinho. Por exemplo, o Preço da Desonra, que a gente lançou exatamente há 1 ano, ou 2, não, peço desculpa, há 2 anos, lançámos em outubro de 2023,
vamos imprimir pela terceira vez agora, quando sai o volume 2, e portanto esse foi um que correu muito bem, o Deadpool Samurai correu muito bem, a primeira metade, os primeiros dois do Butterfly Beast, a primeira temporada correu bem, os 5 da segunda temporada, que acabou agora, nem por isso, foi uma série que misteriosamente deixou de vender. O Gannibal tem vindo a crescer, portanto já estamos a ficar descansados com ele, estávamos um bocadinho preocupados no princípio, mas agora nota-se que está a ir bem, e o Made in Abyss está a correr muito bem, então, portanto temos de tudo. Ok. Tenho obviamente de falar disto, com a vinda de Frank Miller, e se editou um editor que editou muitas coisas de Frank Miller, alguma coisa que vais lançar dele? Não. Eu sei que vão sair coisas dele quando ele vier cá ao Comic Con. Okay. Nós pusemos a hipótese de lançar um livro dele, mas era um projeto muito caro e, como penso que talvez saibas, dentro da seita, nós somos 12 sócios, e tem que haver um consenso para que um ou mais sócios se responsabilizem financeiramente por um livro. E, portanto, às vezes, quando são projetos muito caros, ou há muita gente dentro, ou é difícil deles serem aprovados. Ok. Relativamente aos prémios da Amadora, vocês têm nomeados, expectativas? Este ano é o primeiro ano em que eu, tirando um ou outro ponto de discordância, acho que é o primeiro ano que há muitos que eu acho que as nomeações estão bastante equilibradas e que nomeiam efetivamente os melhores ou dos melhores na sua categoria. Há muitas categorias em que todos os nomeados a mim não me fazem confusão. Todos nós praticamente fizemos o pleno juntamente com a arte de autor na categoria de melhor edição de álbum em português. Temos 4 de 5 nomeados. Eu pessoalmente acho que dos nossos nomeados haveria um ou dois que se calhar mereciam menos que outros que a gente fez. Por exemplo, eu fiquei triste de não ter sido nomeado o Lucky Luke que nós fizemos no ano passado, Os Indomados, porque foi um livro em que a gente dedicou muito trabalho, acrescentámos praticamente 30 páginas de material extra, incluindo uma história que o autor fez sobre o Lucky Luke há 40 anos, sem dizer que era o Lucky Luke. É uma história em que uma personagem dele, o Pecos Jim, encontra um tal de Luke, o sortudo, já velho e que anda a ser contratado para espetáculos. Portanto, foi um livro que nos deu muito trabalho e que a gente acrescentou muita coisa em termos de edição, mas todos os que lá estão são livros que foram efetivamente livros que receberam dos seus editores muito carinho e muito bom trabalho de edição. Ok. Eu tenho 2 livros nomeados para melhor autor português, melhor álbum de autor português. Tenho Os Filhos de Baba Yaga, que a gente coeditou com a arte de autor, e o Fojo, que coeditámos com a Kingpin, e o meu coração balança, não consigo propriamente, gosto muito dos 2 livros, acho que em ambos os casos, cada um dos livros é o melhor livro desse autor, e portanto, que ganhe o melhor. Eu acho que nós, nessas 2 categorias, também estamos nomeados para o melhor álbum estrangeiro com o Sherlock Holmes, que eu até acho que não é dos nossos aquele que devia ter sido nomeado, mas acho que está bem ali e representa bem. Relativamente à questão de termos apenas 3 elementos do júri, algum comentário sobre isso? Achas que é pouco? Olha, eu vou dizer as minhas críticas eu tenho 2 críticas. Tenho uma crítica geral e que já faço há muito tempo, que é 3 jurados é pouco para o prémio mais importante de cá, até porque Portugal é muito pequenino e é muito difícil encontrar pessoas qualificadas para votar e para serem jurados que não tenham conflitos de interesse, que é o caso com o Paulo Monteiro, que cujo filho está a concurso e ele próprio tem projetos sobre o pessoal alçado a concurso nos fanzines e livros de autor, e portanto eu entendo que do ponto de vista do festival às vezes não é fácil arranjar júris que não tenham conflitos de interesse. Mas isto é a segunda vez que acontece, não é? E depois eu acho que é uma traição aos autores, porque está-se a prejudicar os autores, está-se a pôr, em termos de desempate na mão de uma pessoa, o poder escolher, ok?
Acho, por exemplo, eu estava a falar disso há bocadinho com o Ricardo da aula dos livros, que, por exemplo, um livro como o Tales of Nevermore podia perfeitamente ter sido eleito para a melhor edição, pronto, há outros que podiam ter sido, e o Ricardo diz com uma certa razão que nesse o Paulo devia ter votado, porque ele está a votar na editora, não está a votar nos autores. Pronto. Só tenho uma outra crítica este ano. Não me parece normal que alguém seja simultaneamente nomeado para melhor álbum e para prémio Revelação. Eu sei que o regulamento não o impede, mas faz-me espécie. Pronto. Tirando isso, acho que a cena tinha que se mudar, tinha que se pôr 5 jurados, pelo menos, e tentar, sempre que possível, meter pessoas que não tenham conflitos de interesse. Ok. Vou fazer a mesma pergunta que fiz a outros editores. Que livro de outra editora gostavas de ter sido tu a editar? Há várias, por acaso. Qual? Há coisas na Devir que gostava de ter sido eu a editar. Ok. Em termos de mangá, mas a gente sabe que nunca teria hipótese. Eu gostava muito de ser eu o editor do Monster, por exemplo. Eu adoro aquela série que a Arte do Autor está a editar, que em português em francês é As Lamentações das Terras Perdidas, cá tem outro nome. Fábula das Terras Perdidas. As Fábulas das Terras Perdidas. E eu cheguei a fazer proposta para esse livro há alguns anos, que na altura não foi aceito, não por causa da arte do autor, mas por causa de outra coisa qualquer, e depois acabou por não ser editado cá, e a arte do autor está a fazer esse. Isso era uma série que eu gostava muito de fazer, mais pelo ciclo que ainda não foi editado do que por aqueles que já foram. Há um ciclo que é desenhado por uma desenhadora francesa que é espetacular, e a Béatrice Thiel, e eu gostava muito de ter sido eu a editar esse livro. Para finalizar, que mensagem queres transmitir aos teus leitores? Aos nossos leitores. Aos leitores de mangá, quero pedir desculpa pelo facto dos nossos livros terem um ritmo muito mais lento do que outras editoras de mangá. Nós descobrimos, um bocado à nossa custa, claro, mas também dos nossos leitores, que a produção dos mangás é mais complicada do que a produção de um álbum, muito por causa das questões de revisão e espaço nos balões, e são livros com muitas páginas, e a gente às vezes, como na Seita não há nenhum de nós que trabalha a tempo inteiro na Seita, às vezes as coisas passam para trás nas prioridades, e isso tem atrasado os livros. Espero é que, pronto, por outro lado, acho que estamos a editar bons mangás, e espero que os fãs gostem deles. O Gannibal é talvez a minha série preferida que está a sair em Portugal neste momento, e portanto, desse sentido, estou contente. E pronto, queria transmitir a mensagem aos nossos fãs, e que são nossos leitores, e com muitos dos quais eu tenho falado por e-mail ultimamente. Vamos fechar as séries que tínhamos começado e que ainda não tínhamos fechado, o Nevada e o Nautilus. Em princípio faremos menos álbuns em coleções como essa, o álbum clássico franco-belga. Olha, para o ano vai ser um ano Lucky Luke, porque o Lucky Luke festeja 80 anos, vai haver álbuns da coleção Lucky Luke visto por, vai haver iniciativas nossas também, coordenadas com a ASA também, por um lado, e também coordenadas com o editor francês, e pronto, espero que continuem a conseguir ter dinheiro para gastar em livros que estão cada vez mais caros, mas que pelo menos estão cada vez melhores em termos de produção.